Fala pessoal, estamos aqui para mais um Yada How To. Vamos aqui fazer um aplicativo estilo o que o pessoal do censo do IBGE usa para coletar dados sobre a população. Então a gente vai fazer um aplicativo que coleta dados sobre o salário e o número de filhos de cada habitante. E aí ele mostra esses dados e após as leituras, ele vai calcular algumas informações em cima desses dados, que vai ser a média de salário do que foi coletado, a média do número de filhos e o maior salário dos habitantes. Nesse aplicativo aqui a gente vai trabalhar pelo menos quatro estruturas básicas aqui do nosso Funkable. Vamos trabalhar listas, armazenamento de dados, visualização de dados e variáveis locais. Então vamos lá para o nosso Funkable e criar nosso aplicativo. E vamos fazer a nossa tela principal aqui. Então, nessa tela principal, eu vou ter aqui duas caixas de texto, pelo menos. Um botão para ele armazenar dados e um outro botão para ele ir para a tela de visualizar os dados. Nessa tela aqui também, eu vou ter um botão para ele calcular os dados em cima daquilo que a gente pediu, que é a média de salários, a média do número de filhos e o maior salário. Então, eu vou ter, já são 3 botões e vou ter aqui mostrando as informações. Então, para dividir tudo isso, eu vou colocar aqui 2 layouts, um vertical aqui em cima e um vertical aqui embaixo. Então, esse primeiro aqui eu vou nomear ele como layout de coleta e aqui eu vou nomear ele como layout de visualização, de cálculo, né? Que a visualização dos dados mesmo, eu vou colocar ele numa outra tela. Então, esse aqui, vamos deixar o high dele como fill parent e o idf também e o do cálculo também. Aí eles vão dividir, vão ficar meio a meio aqui na tela. Então, aqui nesse do cálculo, vamos colocar aqui um labelzinho. Vamos escrever aqui pesquisa, uma hashtag, pra gente saber qual é o número da pesquisa que a gente tá fazendo nesse momento. E aí, eu vou colocar um outro label aqui do lado, e para ficar do lado eu preciso de um layout horizontal. Então, eu vou colocar essa label aqui dentro e vou colocar outra label do ladinho dela aqui. E aqui eu vou chamar ela de label num pesquisa, que vai ser o número da pesquisa que a gente está fazendo. Inicializar ela com 1 aqui, que a primeira pesquisa que a gente vai fazer vai ser a número 1. Vou colocar as 2 caixinhas de texto e vou alterar o hint delas para ser o que a gente quer pesquisar aqui. Então, eu vou colocar aqui número de filhos e aqui eu vou colocar salário. E vamos renomear essas caixinhas de texto também para na hora da gente programar ficar mais fácil da gente saber o que é. TXT num filhos, TXT salário. E aí, aqui também vamos colocar o nosso botãozinho para armazenar, que vai ser o nosso botão para armazenar os dados, né? Vamos colocar um botão aqui para visualizar os dados. Visualizar. E um botão para calcular. Aí aqui embaixo, vamos colocar a label, uma labelzinha aqui, para mostrar os cálculos. Vamos botar um horizontal arrangement aqui, para a gente conseguir colocar 2 labels lado a lado. Uma label, eu vou descrever o que é o dado que eu vou estar mostrando. Então, aqui vai ser o total de dados. E essa daqui vai ficar vazia por enquanto. Eu vou só renomear ela para LBL total dados. E aqui a gente vai colocar o total de dados que a gente já armazenou aqui. E aí, a gente tem 3 cálculos que a gente ia fazer, né? Então, eu vou colocar mais 3 horizontal arrangements aqui. E vamos colocar 2 labels em cada um. Aí aqui, então, vai ser a média de filhos. E esse aqui vai ser o nosso LBL média filhos. Vamos tirar aqui o textinho. Esse daqui vai ser a média salários. E essa daqui vai ser o LBL média salário. E aqui, por último, vai ser o maior salário. E a LBL maior salário. Para ficar mais bonitinho aqui, eu vou só colocar o alinhamento vertical desse nosso carinha aqui, desse nosso layout de coleta, para ele ficar aqui mais bonitinho. E aqui os cálculos, vou aumentar o tamanho da fonte do título aqui, dos cálculos. E aqui eu vou alinhar esses textos para a esquerda.
Só que eu não quero que eles fiquem tão colados aqui no cantinho do meu celular. Então, eu vou trocar, ao invés do IDF desses arranjamentos aqui, desses layouts horizontais, ser Fill Parent, eu vou pôr eles aqui para ocupar 80% da tela. Pronto, nosso layout tá aqui, vamos agora para a programação. Então vamos lá, aqui na programação, o que nós vamos precisar fazer? Ah, faltou uma coisa para a gente adicionar aqui. A gente precisa adicionar aqui no nosso aplicativo, nós vamos adicionar o TinyDB, que é onde a gente vai armazenar os dados que forem inseridos aqui da nossa pesquisa. E vamos adicionar também um componente que chama Notifier, porque ele vai dar alguns feedbacks para o nosso usuário que estiver usando o nosso aplicativo aqui. Ele dá aquelas mensagenzinhas na tela para o nosso usuário. Então vamos lá agora na programação. Então aqui, quando o nosso usuário digitar aqui o número de filhos e o salário, ele vai clicar aqui em armazenar. E aí, quando ele clicar em armazenar, nós vamos guardar esse dado aqui dentro do nosso TinyDB. E nós vamos guardar ele com esse método aqui, storeValue, que é guardar valor, e com uma tag. E a tag do nosso dado aqui vai ser o número da nossa pesquisa aqui. Então, nós vamos precisar também aqui de uma variável, nesse caso aqui vai ser global, que vai ser para a gente ficar atualizando esse valor da pesquisa. Vamos chamar ela de número da pesquisa. Ela vai começar aqui com o valor 1. E aí, quando a gente chamar o nosso botão aqui de clique para armazenar no TinyDB, nós vamos armazenar os dois valores aqui, tanto o valor de número de filhos quanto o valor de salário. Só que como a pesquisa é uma só e na tag aqui nós vamos colocar o número da pesquisa, vamos armazenar aqui esse valor numa lista. Só que ele não vai ser uma lista comum. Vamos fazer ele uma lista de listas para a gente conseguir guardar chave e valor. Então, a gente vai guardar uma chave número de filhos e na outra parte da lista a gente vai guardar o valor exato que foi digitado aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ser a nossa chave num filho. Vamos chamar só de filhos. Filhos. E a outra chave vai ser salário. E o que a gente vai armazenar o valor, né? A gente vai armazenar o que tá aqui no TXT. TXT num filhos, a gente vai pegar o text e vai pegar o text do TXT salário. Só que e se nosso usuário ainda não tiver digitado nenhum valor aqui? Então, aí a gente não armazena esse dado, né? Vamos colocar um if aqui. E que nós vamos testar? Nós vamos testar se tem alguma coisa nesse texto. Então, nós vamos usar esse carinha aqui, is empty. E aí, a gente vai testar se não for empty. E nós vamos usar um e, porque nenhum dos dois campos pode ser empty. Os dois têm que ter valor. Então, quais campos aqui não podem ser empty? O text do nosso TXT num de filhos, nem o text do nosso TXT salário. E aí sim a gente pode armazenar. Mas aí se eu clicar aqui no armazenar, com esse if ali, ele não vai me dar nenhum feedback. Por isso que a gente colocou lá o notifier. Então a gente vai colocar um else aqui nesse if. E aí nós vamos colocar aqui uma mensagem de alerta aqui para o nosso usuário. E vamos falar para ele: preencha todos os dados. Então, quando eu clicar aqui em armazenar, ele vai falar: preencha todos os dados, porque eu ainda não preenchi. E aí, se eu digitar aqui um valor, então 5 filhos, um salário de 1.500. Armazenar. E aí, ele só não me deu nenhum feedback, mas ele armazenou. Vamos colocar aqui um notifier para ele também. Dados armazenados com sucesso. E aí, só que depois que eu já armazenei esses dados, eu poderia limpar essas linhas aqui, né? Então, vamos criar aqui, ó, uma funçãozinha que a gente vai chamar ela de próxima pesquisa. E aí, essa próxima pesquisa, ela vai fazer a nossa variável aqui, num pesquisa, aumentar de valor. Então, a gente vai fazer a nossa num pesquisa ser igual ao valor dela, mais 1. E aí, a gente tem que mudar a nossa LBL num pesquisa. Então, vamos mudar o text da nossa LBL num pesquisa.
E aí, a gente precisa limpar esses dois TXTs. Vamos pegar aqui o TXT, o text dele, e vamos setar para vazio. E a mesma coisa no TXT salário. E aí, mais uma coisa, vamos colocar o nosso cursor já pronto ali no TXT num filhos. É só a gente chamar esse aqui, ó, call TXT num filhos request focus, que aí ele vai já vir ali para cima. E aí, sempre que eu armazenar uma pesquisa aqui, eu vou chamar a nossa função próxima pesquisa. Vamos ver aqui, vou armazenar, dados armazenados com sucesso. E ele já chamou lá o request focus e já limpou as variáveis ali. Então, a gente já está armazenando aqui os dados da nossa pesquisa. Só que quando a gente inicia o nosso aplicativo, pode ser que esse nosso TinyDB, que é onde a gente armazena os dados, já tenha dados. E aí, a nossa pesquisa aqui, ela não pode iniciar com 1. Então, a gente vai ter que saber se já tem dados nesse nosso armazenamento. Então, quando o nosso aplicativo inicializar, a gente vai ter que verificar se já tem dados no nosso TinyDB. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e pede para ele trazer para a gente todas as tags. Isso aqui vai ser uma lista das tags, que são essas tags aqui que a gente está colocando como número da pesquisa. Então, a gente está colocando pesquisa número 1, o número de filhos e o salário, dentro dessa pesquisa número 1. Pesquisa número 2, o número de filhos e o salário. Então, isso aqui vai trazer toda a lista de tags. Então, vai ter a tag 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até o que a gente armazenar lá. E aí, para a gente saber se tem dados aqui, a gente vai contar, a gente vai verificar o tamanho dessa nossa lista. E aí, a gente tem que verificar o tamanho dela. Se o tamanho for igual a 0, ou seja, não tem nada nesse nosso TinyDB, aí sim, o nosso número de pesquisa, ele vai ser 1. Vai ser 1 e a nosso TXT aqui, pesquisa, ele vai setar o valor aqui. Mas a gente pode fazer tudo isso aqui dentro dessa nossa chamada aqui. Então, se a gente setar esse nosso global num pesquisa para 0 aqui dentro, quando ele for 0, quando ele vier e a gente chamar, né, essa nossa função próxima pesquisa, então, se não tiver nenhum dado no nosso TinyDB, ele vai setar esse nosso global num pesquisa para 0, vai chamar próxima pesquisa, vai fazer 0 mais 1, então a nossa pesquisa vai ser a número 1, que é a que a gente quer mesmo, e aí ele já vai setar todas as informações aqui que a gente precisa, né? Vai limpar os nossos TXTs aqui e vai colocar o foco lá no nosso TXT num de filhos, que é a nossa primeira caixinha de texto aqui. Agora, se não for a nossa primeira pesquisa, se não tiver vazio, né? Se já tiver dado lá, o que a gente vai fazer? O nosso número de pesquisa vai ser igual ao tamanho da nossa lista de tags. Porque a gente já vai ter lá, por exemplo, 2 pesquisas, então nosso número de pesquisa vai ser 2, e aí a gente pode chamar aqui essa próxima pesquisa depois do if, porque ele vai funcionar igual nos 2 casos aqui. O que muda é só o valor do nosso num pesquisa. E aí, por exemplo, eu já tenho 2 pesquisas lá, nosso num pesquisa tá valendo 2, eu chamo próxima pesquisa, então ele vai fazer 2 mais 1, nossa próxima pesquisa é a número 3. Ele já vai vir aqui para armazenar os dados da nossa próxima pesquisa. Legal? Vamos então agora fazer a tela onde a gente visualiza esses dados. Então, quando a gente clicar no botão visualizar, a gente vai chamar uma nova tela, só que a gente ainda não criou ela, né? Então, vamos criar ela aqui. Então, vamos chamar ela de ver dados. Pronto, ele criou aqui a nossa telinha nova, ver dados. Então, vamos pôr aqui um título para ela, visualizar dados. Vamos tirar aqui o status bar. E para a gente ver esses dados, a gente vai querer navegar entre eles. Então, a gente vai querer ver primeiro da pesquisa 1, depois da pesquisa 2, depois da pesquisa 3. E aí, vamos usar alguns labels aqui. Então, vamos usar um label aqui para nossa pesquisa. Só que, de novo, né? Vamos usar um
layout horizontal. Vamos colocar o width dele aqui para 90% e vamos colocar as labels aqui dentro. A label aqui do nosso título, né? Então, essa primeira label aqui vai ser pesquisa, 2 pontos, e a hashtag aqui para indicar o número. E essa label aqui vai ser a label do num da pesquisa. E aí, agora, para cada um dos nossos dois dados que a gente pega ali. Nesse último layout aqui, eu vou colocar 2 botões. Um eu vou chamar de BTN anterior e vou colocar aqui uma setinha para a esquerda, e o outro eu vou chamar de BTN próximo e vou colocar uma setinha nele aqui para a direita. Então, temos aqui o nosso aplicativo, vou só mudar o alinhamento vertical dele aqui para ficar no centro e vou colocar aqui em cima um botãozinho para a gente poder voltar depois para nossa página inicial. Ah, mas o botão tá muito pequeno, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele, então. Pronto, agora vamos programar. Aí, para a gente conseguir acessar os dados, a gente vai precisar colocar nessa tela aqui também o nosso TinyDB, senão a gente não consegue acessar os dados lá. Pronto, agora a gente pode ir lá para a programação. Vamos lá nos blocos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, quando inicializar essa nossa tela aqui, a gente vai verificar se tem de fato dados aqui no nosso TinyDB. Então, para a gente verificar isso, é igual a gente fez para verificar lá na nossa tela de armazenamento de dados para ver em qual número começa a nossa pesquisa. Então, a gente vai colocar aqui um if, o tamanho da nossa lista, se for igual a 0, se o tamanho da nossa lista for igual a 0, a gente vai falar para ele que não tem dados e vamos mandar ele de volta para a tela inicial. Aí a gente precisa colocar, para a gente falar alguma coisa para o nosso usuário, precisamos colocar de novo aqui o nosso notifier. Então vamos usar o nosso notifier aqui agora e a gente vai falar para ele: não temos dados para serem mostrados. E a gente vai chamar o close screen. Aí, se tiver dados, a gente vai querer mostrar esses dados aqui na nossa lista. Vamos usar aqui uma variável global que a gente vai chamar de lista pesquisa, que ela vai começar como uma lista vazia. E aí, quando a gente vier para cá, ele vai pegar todas as tags do nosso TinyDB. E aí, vamos criar uma função aqui para mostrar os dados. E aí que a gente pede para ele mostrar qual é o primeiro dado, qual é o dado que ele quer mostrar, né? Então, vamos fazer uma função chamada mostra dado e que ele recebe como parâmetro aqui qual é o dado que ele quer mostrar. Aí, a nossa pesquisa aqui, a nossa função inicial aqui, o initialize, vai chamar o nosso mostra dado com o número 1 já, com o nosso valor 1 aqui, porque já é o primeiro aqui da nossa lista de tags. Então, para a gente mostrar os dados, nós vamos precisar pegar esse dado do nosso TinyDB. Então, para a gente pegar o dado do nosso TinyDB, a gente vai usar esse método aqui, getValue da tag. E a tag é o nosso índice, nesse caso aqui. E a gente precisa armazenar ele em algum lugar. Então, nós vamos criar aqui uma variável local para a gente usar só dentro dessa função aqui. E essa variável local aqui, a gente pode chamar ela de dados. E aí, aqui, ó, se não existir essa tag, ela vai retornar aqui alguma coisa vazia. Então, mas como a gente já checou que existe, né, esse dado lá, essa tag lá, então a gente já vai usar ela aqui direto. Então, só que desses dados, a gente armazenou eles em tuplas, né, em pares, onde a gente colocava qual era a chave e depois qual era o valor. Então, para a gente escrever aqui nas nossas labels, por exemplo, na label de número de filhos, ponto text, a gente vai querer escrever aqui na tela o que vier no parzinho aqui de dados, aonde a chave
é filhos. E aí, a mesma coisa com o salário. Então, aqui na nossa label de salário, a gente vai pegar de dados o parzinho, o valor, né, que tiver na tagzinha salário. E a gente precisa setar também qual é o número da pesquisa que a gente está procurando aqui. Então, o text aqui, que a gente está mostrando, né, é o índice aqui que a gente está buscando ali. E aí, a gente já está mostrando os dados, o primeiro dado. Só que quando a gente apertar o botãozinho aqui de próximo, a gente vai querer ver o próximo dado, certo? Então, vamos colocar aqui para ele chamar o nosso mostra dados. Só que com qual valor que ele vai mandar aqui no nosso índice? Vai ter que ser o índice da nossa label num pesquisa mais 1. O índice da nossa label num pesquisa. Só que o que acontece quando ele já tiver na última pesquisa? Ele não pode procurar um dado que não existe dentro do nosso banco de dados ali, né? Então, vamos fazer uma checagem aqui antes de se esse num pesquisa, se já é o último. Como é que a gente sabe se é o último? Porque vai ser o tamanho da nossa lista de pesquisas. Então, a gente pega aqui o length da nossa lista de pesquisa. Se o número aqui que tiver na nossa num pesquisa já for igual, a gente vai precisar chamar o nosso mostra índice com valor 1, porque aí ele já chegou no final, aí ele recomeça tudo de novo. Ele começa a mostrar o nosso índice 1. Se não for o último, aí sim ele pode chamar o nosso mostra dados com o número da pesquisa mais 1. E agora no nosso botão de anterior. O nosso botão de anterior também vai ser a mesma coisa, só que a nossa checagem aqui vai ser se o número da nossa pesquisa que a gente está mostrando, se já for o número 1. Se já for o número 1, a gente vai pedir para ele mostrar então a última pesquisa, que vai ser o tamanho da nossa global lista. Senão, ele vai chamar aqui a nossa pesquisa menos 1. O nosso número de pesquisa menos 1. Vamos testar então? Vamos atualizar aqui o nosso aplicativo. Então, a gente já tem lá 2 pesquisas pelo menos. Vou clicar aqui no visualizar. Ah, eu ainda não programei. Vamos programar esse botão. Quando a gente clicar no botão visualizar, a gente vai pedir para ele abrir uma nova tela, que é a nossa tela de ver dados. Ver dados. Então, eu vou clicar aqui agora no visualizar. E aí, a gente já tem a pesquisa número 1, pesquisa número 2. E a gente teve algum errinho aqui. Ó, ele tá falando que o lookup, ele não pode aceitar argumentos de filhos com uma variável vazia. Então, provavelmente, a gente salvou algum dado nesse nosso banco com dado vazio. E aí, ele dá erro mesmo. Então, vamos voltar lá na nossa screen 1 e vamos pedir aqui, ó, só pra gente... Vamos criar um botão pra gente limpar todos os dados. E esse limpar vai limpar os dados do nosso banco de dados. Então, quando eu clicar no botão limpar, eu vou pedir para ele limpar todos os dados do nosso TinyDB. E aí, vou pedir para ele chamar o nosso próxima pesquisa. Eu vou clicar aqui no limpar e a gente esqueceu aqui de resetar o nosso global num pesquisa. Então, esse global num pesquisa aqui é melhor, ao invés da gente usar a variável aqui, a gente usar direto a label de num pesquisa. E aí, aqui, quando a gente começar, quando a gente clicar no limpar, a gente vai para o num pesquisa, a gente seta o nosso num pesquisa para 0. Então, eu vou clicar aqui no limpar, fiz ao contrário, gente, vamos lá. Então, eu cliquei no limpar lá e aí eu preciso fazer isso aqui. Pronto, então, limpei. Então, tô na pesquisa número 1. Vamos armazenar aqui primeira quantidade de número de filhos. Ah, tá vendo que quando eu clico aqui no TXT, ele tá mostrando o teclado alfanumérico, né?
vamos pedir para ele mostrar só o teclado numérico. Então, a gente clica aqui, ó, Numbers Only, e no mesmo caso aqui do salário, Numbers Only. Então, estamos aqui com a nossa pesquisa, vamos armazenar o nosso primeiro dado aqui. Então, já veio com um tecladinho direto no numérico. Vamos colocar aqui número de filhos 2, salário 1.500, armazenar. Próxima pesquisa, número de filhos 1, salário 3.000. Terceira pesquisa, número de filhos 3, salário. Agora vamos lá no visualizar. Visualizar, primeira pesquisa, número de filhos 2, valor 1.500. Pesquisa número 2, número de filhos 1, salário 3.000. Pesquisa número 3, número de filhos 3, salário 4.000. E agora, se eu apertar mais uma vez para ir para a direita, ele volta lá na pesquisa número 1. 2, 3 e 2, 3, 2, 1 e 3. Clicar aqui no voltar, ele vai voltar lá para nossa tela inicial. Ah, a gente não programou o voltar. Vamos programar o voltar. O nosso voltar, ele vai só fechar essa tela aqui. Então, clicar aqui no voltar. Ele voltou aqui para nossa tela inicial já para a gente armazenar os dados da pesquisa número 4. Então, se eu clicar aqui no limpar, ele reseta tudo. E aí, se eu clicar lá no visualizar, ele vai falar, não temos dados para serem mostrados, e voltou para a tela inicial aqui. Então, vamos armazenar os dados de novo. 2.500, 3, 4.000, 1.000, vamos lá, 2 de novo, 2.000. E agora vamos programar o nosso botãozinho para calcular esses dados. Então, o que é que a gente tem que calcular, né? Qual que é o total de dados, a média de filhos por habitante, né, por pesquisa, a média de salários e qual é o maior salário. Então, tudo isso a gente vai programar aqui no nosso botão calcular.clique. Quando a gente clicar no nosso botãozinho, a gente vai calcular esses valores. Então, o primeiro dado aqui, total de dados, a gente pode já pegar da nossa lista aqui, né? Então, do nosso tag aqui, né? Do get tags. Então, a nossa LBL, total de dados, ponto text, vai ser igual ao tamanho da nossa lista de tags, que é a quantidade de pesquisas que a gente tem lá. Aí agora, para a gente percorrer cada uma dessas listas, a gente vai usar um bloquinho de controle aqui, que é para cada item que tiver na lista. Em qual lista? A gente vai chamar dessa lista aqui, ó, da nossa lista de tags. Então, esse aqui vai ser o índice que tá lá no nosso TinyDB. Então, para cada índice que tiver na nossa lista de tags aqui, a gente vai querer pegar o item que tiver dentro do nosso TinyDB. Então, lá do nosso TinyDB, a gente vai querer pegar o valor que vai estar na tag. Podemos até mudar o nome aqui de índice para tag. Para cada tag que tiver nessa lista de tag, a gente vai querer pegar o valor que vai estar nessa tag. E para a gente armazenar ele aqui, para a gente conseguir poder manipular esses valores, vamos criar uma variável local aqui. Uma variável local que a gente vai dar o nome de dado. Então, a gente vai pegar o dado do TinyDB que tem essa tag, que é a tag que já está na lista de tags. E aí, a gente vai precisar armazenar a soma dos valores de filhos. Como é que a gente faz a média, né? A média do número de filhos é a soma do número de filhos dividido pelo total de pesquisas que a gente tem, do total de dados ali que a gente tem. Então, a gente vai precisar de outras variáveis aqui, que vai ser a nossa soma filhos, variáveis locais, né? A nossa soma salário. E vamos precisar de uma variável também para a gente armazenar qual é o maior salário. E essas variáveis, elas vão ter que percorrer todos os itens da lista. Então, elas vão antes aqui do nosso for each. Então, a gente vai ter um soma filhos, a nossa variável soma filhos, que inicializa com 0. Vamos ter a nossa soma salário, que também inicializa com 0. E o nosso maior salário, que também inicializa com 0. E aí, dentro disso, a gente vai colocar o nosso for each para percorrer
cada uma das tags do nosso TinyDB. Então, por que a gente precisa colocar eles aqui um dentro do outro? Porque aqui dentro a gente consegue acessar esses soma-filhos, os 7 soma-filhos. Se eu colocar ele aqui dentro, ó, dentro do tamanho dele, ó, ele funciona. Se eu colocar ele fora aqui, da onde a gente atribuiu, ele já fala que não existe. Então, o contexto dessa variável é só aqui dentro desse loop dela aqui. Fora dele, essa variável não existe. Então, vamos deixar ele aqui de ladinho por enquanto, para a gente fazer a nossa lógica aqui. Então, vamos lá. Para a gente somar os filhos, eu posso pegar o valor do dado de cada uma dessas tags e ir somando numa variável. Então, aí a soma vai ser o nosso próprio soma-filhos, o valor que a gente já tinha antes, com o valor que vai estar nesse nosso dado aqui. Só que aí, para a gente acessar o valor que está no nosso dado, a gente tem que lembrar que a gente está armazenando eles como parzinhos. Então, a gente vai ter que acessar aqui como um parzinho e vamos ter que pegar lá do nosso parzinho do dado. E qual que era a nossa chave? A nossa chave aqui era filhos. Então, pronto, aqui a gente já está armazenando o valor que a gente pôs na tag filhos dentro desse dado que está na tag do banco de dados, dentro da variável soma filhos. Agora, vamos somar qual é o maior salário. Qual é o maior salário? Não, vamos somar todos os salários. Então, aqui vamos usar a variável soma salário, que ele vai somar o valor que ele já tinha lá no salário com o valor de salário que tem lá dentro desse dado, dentro daquela tag, dentro do nosso banco de dados. E aí, agora, para a gente saber qual é o maior salário, a gente vai fazer uma checagem aqui. Se o valor que vem de salário nesse dado for maior do que o que a gente tem dentro da variável maior salário, então esse é o maior salário e a gente coloca o valor dele nessa variável maior salário. Então, a gente atribui o valor desse salário na nossa variável maior salário. Se não, quer dizer que as outras é que são o outro valor que já tem lá, que é o maior salário, e aí a gente volta aqui para percorrer todos os outros dados. Tá bom, mas até agora nós fizemos só a soma e já encontramos qual é o maior salário. Depois que a gente fez a soma, então, a gente precisa agora dividir pelo total de dados. Então, aqui na nossa label de média de filhos, qual que vai ser o valor que a gente vai mostrar? A gente tem que pôr aqui depois do for each, o valor vai ser o valor da soma filhos dividido pelo nosso total aqui de dados. E a nossa média de salários? A mesma coisa. Vai ser a nossa soma salários dividido pelo total de dados. E aí, o nosso maior salário vai ser só o nosso maior salário aqui. Vamos clicar aqui para calcular, vamos ver como é que tá esses dados aí? Então, vamos testar aqui o nosso botão calcular. Vamos colocar aqui número de filhos 2, salário 1.500, armazenar. Número de filhos 1, salário 1.000. Número de filhos 3, salário 4.000. Mais um dado aqui, número de filhos 2 de novo, salário 1.500. Vamos clicar aqui para calcular. Então, média de filho 2, média de salários 2.000, maior salário 4.000, total de dados 4. Vamos visualizar aqui os nossos dados. Então, número de filhos 2, salário 1.500, número de filhos 1, salário 1.000, número de filho 3, salário 4.000, número de filho 2, salário 1.500. Então, aqui os cálculos estão certos e aqui a gente pode visualizar e armazenar mais dados. Então, aqui no nosso botãozinho limpar, a gente pode pedir para limpar também, quando a gente quiser limpar a pesquisa, a gente pode pedir para ele limpar o que ele está mostrando aqui nos cálculos também. Então, vamos vir aqui no nosso
botãozinho limpar e pedir para ele limpar as nossas labels também. Então agora eu vou clicar aqui no botãozinho limpar. Ele limpou tudo aí. Então é isso, pessoal. Esse daqui é um aplicativo que a gente consegue trabalhar com o nosso TinyDB, armazenamento de dados, visualização de dados e a lista, né? A gente consegue percorrer os dados nessa lista e trabalhamos também com pares, onde a gente tem os nossos dados armazenados como parzinhos, né? Onde tem uma tag e o valor do que você quer armazenar de fato. É isso aí. Que outras ideias vocês conseguem pensar para tipos de pesquisa que a gente poderia fazer com esse aplicativo? Deixem aí nos comentários, fala pra gente que vocês já fizeram de diferente com esse tipo de aplicativo. Até o próximo. Tchau, tchau.